nome da pregação de hoje é Você entendeu errado, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe que esses títulos aqui é para instigar o povo, que aí eles clicam lá. Mas é verdade. O título é verdadeiro. Filipenses 4:10, vamos ler. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Ou seja, Paulo está agradecendo os filipenses, porque os filipenses enviaram dinheiro para ele. Os filipenses enviaram uma oferta financeira para Paulo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tenho muito. Tendo muito ou enfrentado escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o contexto da frase, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, na versão aí mais conhecida, versão revista e atualizada. No livro de Hebreus, capítulo 11, nós temos o que é chamado de Galeria dos Heróis da Fé. Ali nós vemos o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, descrevendo o que os homens de Deus fizeram por meio da fé. E aí ele vai dizendo, pela fé, eles derrubaram muralhas, pela fé, eles passaram pelo Mar Vermelho e por aí vai. Mas o que é interessante ali, nessa galeria dos homens da fé, é que nós vemos dois tipos de fés, ou melhor, um tipo de fé que se manifesta de duas maneiras. Uma fé para operar milagres e uma fé quando não tem milagre algum. Por exemplo, nós lemos lá homens que pela fé ressuscitaram mortos. Mas nós lemos também ali de homens que pela fé morreram. Ou por conta da fé morreram, mas eles não perderam a fé. Nós lemos ali em Hebreus de homens que pela fé fecharam a boca de leões. Mas nós lemos ali também de homens que por conta da fé foram devorados por leões. Nós lemos ali que homens pela fé foram livres da fogueira. O fogo não os queimou. Mas também nós lemos ali que homens pela fé morreram na fogueira, mas não perderam a fé. Aqui, na vida de Paulo, por meio da vida de Paulo, nós podemos evidenciar que Paulo viveu essas duas manifestações de fé. Essa fé para operar milagres e essa fé quando não havia milagre algum. Paulo, quando escreveu a epístola aos Filipenses, ele estava preso. Paulo, naquele momento, era aquele homem que estava sofrendo muito. E mesmo assim, ele diz, eu estou satisfeito. Eu posso todas as coisas. Paulo, em outro momento, estava livre. Paulo, enquanto livre, pregava e muitas pessoas se convertiam. Paulo orou e morto ressuscitou. Paulo orou e muitas pessoas foram curadas. Paulo viu muitos milagres. Paulo foi usado por Deus para operar muitos milagres. Mas agora ele está preso. Agora ele não está pregando para multidões. Agora ele está algemado. Ele está impossibilitado de ver seus irmãos, de ter comunhão com a igreja. Nesse contexto é que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero explicar o real sentido desse texto, dessa passagem, que é geralmente mal interpretada. Esse tudo posso naquele que me fortalece tem muito mais a ver com fé para suportar as circunstâncias do que fé para superá-las. Mas vamos começar assim, eu não vou me delongar muito. Primeiro, o que esse texto não está dizendo. O que tudo posso naquele que me fortalece não está dizendo. Isso aqui não é fé para fazer qualquer coisa. Tudo posso naquele que me fortalece, tendo o sentido de eu posso realizar grandes coisas. Não é este o sentido desta passagem. Ainda que eu creio que isso é verdade. Que pela fé nós podemos realizar o impossível. Não é esse o contexto da frase de Paulo, mas em outras oportunidades na Bíblia, nós podemos ver essa fé para operar milagres. Por exemplo,
Jesus disse, não haverá impossíveis para aqueles que creem. Nós vemos no Antigo Testamento várias manifestações de fé. Várias. Por exemplo, Davi. Davi disse, com meu Deus eu desbarato exércitos. Com meu Deus eu salto muralhas. As muralhas eram gigantes. Eram altas. Humanamente falando, difícil de fazer isso. Davi está descrevendo milagre. Davi operou, foi usado por Deus para operar vários milagres. Assim como, por exemplo, também Abraão. Antes de todos aqueles milagres que nós vimos sendo operados pelos apóstolos, Abraão, ele creu para o impossível. Ele era estéril, sua esposa também. Ambos eram velhos. E mesmo assim, ele creu. Ele creu para ter um filho. Ele creu para a ressurreição, porque ele estava morto, eles estavam mortos. Ele creu na vida. E Abraão é um grande exemplo do que é a fé verdadeira. Abraão não foi ao médico e o médico disse para ele, Abraão, você tem 1% de chance de que sua esposa engravide. Isso ainda não é a fé bíblica. A fé bíblica é a fé de Abraão. Abraão, você tem 0%. Você não tem nenhuma chance. Não vai acontecer. Humanamente falando, não é possível que isso aconteça. Mesmo assim, Abraão ouve e diz, eu creio. Isso é fé. É isso que a Bíblia define como a fé para operar o milagre. Para aquelas coisas que nós não podemos. Eu creio que essa fé continua sendo exigida de nós. Afinal de contas, a Escritura declara que nós andamos por fé, não confiando em nós mesmos. Lembra de Paulo em 2 Coríntios 1? Irmãos, não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo está dizendo que a situação que ele enfrentou foi terrível. Não havia chance, humanamente falando, de que ele sobrevivesse, mas ele acreditou, ele teve fé. Não nele. Tivemos a sentença de morte para não confiar em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Paulo está falando que aquela circunstância ali, que ele enfrentou, ele só saiu dela porque Deus operou um milagre. E não foi porque Paulo teve inteligência, Paulo conseguiu ver uma saída, não foi isso. Paulo está descrevendo uma situação que, humanamente falando, não tinha saída. Não tinha um feixinho de luz ali, não tinha. Essa fé, eu acredito que o texto aqui, de tudo posso naquele que me fortalece, não está falando exatamente disso. Mas outras passagens bíblicas, elas falam sobre o dever de crermos no sobrenatural, para tudo. Por exemplo, eu não creio que as exigências bíblicas sejam possíveis para mim e para você cumprirmos. Eu não creio que eu posso perdoar por mim mesmo. Eu não creio que eu possa amar por mim mesmo, me santificar por mim mesmo, me ver livre das minhas paixões. Para mim isso é, com meu Deus, eu salto muralhas. Eu não creio que nós temos inteligência para que a igreja cresça. Eu não creio que nós temos piedade o bastante para que mais e mais pessoas sejam convertidas como se a conversão delas partisse de nós. Eu não creio. E pensando naquilo que Paulo fala, que Deus escolheu os que não são, talvez seja muito óbvio concluir que a maioria daqueles líderes que são cristãos de fato, é bem provável que eles não tenham as maiores das habilidades. Justamente como Paulo diz, para que a excelência do poder seja dele. Deus escolheu os vasos de barro, um vaso simples, para que a excelência do poder seja daquilo que está ali dentro. Para que ninguém fique olhando para o vaso. O vaso é só um instrumento. É o que está dentro que importa, que é Cristo. Então nós não temos capacidade de fazer isso. Nós não temos. Mas nós devemos crer e orar por isso, para que mais e mais pessoas se convertam, para que mais e mais igrejas sejam abertas. Nós devemos orar e crer no impossível.
de ter muitos filhos, mesmo não tendo condição nenhuma. Orar e falar: Senhor, o Senhor é o provedor. O Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. Isso é, com o meu Deus, eu salto muralhas. E eu acredito que nós fomos chamados a crer dessa maneira. Eu acredito que nós fomos chamados. Deus faz o que Ele quiser. Eu não creio como vemos aí em muitas igrejas. Eu determino. Hoje eu vi um pastor, ele orou assim, ó. Eu declaro. Como é que ele falou? Como é que foi, Dani? Eu declaro. Pode entrar no meu coração, Senhor. Eu falei: ô louco? Ele autorizou Deus, gente. Falei: Senhor, eu deixo, pode entrar. Esses dias também eu ouvi uma oração assim: Espírito Santo, pode entrar, tu és bem-vindo. Aí o Espírito Santo falou: nossa, agora eu vou, agora eu posso entrar. E eu pensando que eu não podia. Mas agora você é o ser humano, você me deixou. Agora eu vou entrar. É uma doideira o que se prega aí. Isso é uma loucura. Nós não determinamos, nós não decretamos nada. É Cristo quem decreta. Nós suplicamos. Mas nós não podemos suplicar. Nós não podemos suplicar: Senhor, faz que essa montanha saia daqui e vá para lá. Porque se tiveres fé como um grão de mostarda, é isso que vai acontecer, disse Jesus. Não é para isso que nós somos chamados? Para crer. Eu acredito que o texto de tudo posso naquele que me fortalece não tem a ver com esse tipo de fé que eu estou falando aqui agora. Mas eu acredito que de Gênesis a Apocalipse, em todas as épocas, não é só no Novo Testamento, em todas as épocas, nós vemos Deus comissionando o seu povo a acreditar no impossível. Israel era desse tamanhozinho, pequenininho, povinho minúsculo. Minúsculo. E o tempo todo, Deus chamando Israel para crer que Israel ia vencer nações infinitamente maiores. Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Nós somos chamados a acreditar no impossível, a realizar aquilo que nós não damos conta. Visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Aquilo que vemos muitas vezes é contrário a nós. Diz que não dá, diz que é impossível, diz que não tem porta alguma. Mas nós cremos mesmo assim. Então, esse texto, eu creio, não está falando disso. Mas eu creio, a Bíblia toda fala sobre esse tipo de fé. E nós devemos ter a fé para crer que Deus continua operando o milagre, continua operando o impossível. Porque lá em Nazaré diz o texto: apesar de eu crer na soberania, em sua soberania, Deus não fez muitos milagres lá, porque diz o texto que o povo não cria. O povo não tinha fé. E aí a gente entra no meu segundo princípio, que eu acredito que é o significado do texto. Tudo posso significa uma fé que suporta. Eu não acredito que esse texto esteja se referindo especificamente a uma fé para operar milagres. Apesar que isso é só uma distinção para ficar de maneira didática, porque isso aqui também é um milagre. Fé para suportar problemas é um milagre. Só estou fazendo essa distinção para ficar mais didático. Então, não creio que isso aqui, esse texto especificamente, todo o contexto, tem a ver com essa fé para fazer coisas. Esse texto, eu acredito, tem mais a ver com a fé para suportar, para se manter firme em qualquer circunstância. Martin Lloyd Jones, comentando este texto, ele dá uma outra tradução que é uma tradução e ao mesmo tempo uma explicação para esse tudo posso naquele que me fortalece. Sou forte e fortalecido quanto a todas as coisas, naquele que constantemente infunde força em mim. E eu acredito que é isso mesmo, porque Paulo disse: meus irmãos, eu estou muito feliz com o dinheiro que vocês me enviaram, mas eu estou agradecendo, mas não por conta do dinheiro em si, porque eu aprendi a estar satisfeito em qualquer circunstância, com pouco ou com muito. Eu posso tudo no meu Deus. Em Cristo Jesus eu posso enfrentar qualquer circunstância e ainda assim estar forte e firme na fé. Eu não perdi a minha fé quando eu estava com pouco, também não perdi quando eu prosperei. Por isso, Martin Lloyd Jones continua dizendo assim: vida cristã não é mera filosofia. A essência da vida cristã é um poder extraordinário que penetra em nós. Eu creio que ele descreve de maneira perfeita. Lembra quando Paulo fala aos Tessalonicenses? A minha palavra não chegou até vocês tão somente em palavra, mas em poder.
É isso que é a vida cristã. Pense, por exemplo, no novo nascimento. O que é o novo nascimento? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que é isso? Isso é uma linguagem figurada? Não. É literal. É real. É real. Lembra quando Jeremias falou sobre a nova aliança? Na nova aliança, vou estabelecer um novo pacto. Vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Coração ali, coração na Bíblia, já expliquei isso aqui. Coração na nossa cultura denota apenas as emoções. Na Bíblia, coração denota o nosso eu. Todos nós. O nosso todo, melhor dizendo. A minha consciência, quem eu sou de verdade. Então o que ele está dizendo é, Deus vai tirar o coração de carne, de pedra e dar um de carne. Isso aqui é figurado. Mas o que de fato acontece conosco é real. Deus muda a pessoa. A figura do coração de pedra e de carne é só isso. Deus de fato mudou a pessoa. É outra pessoa que ali está. É outro ser que ali está. Essa é a perspectiva. A pedra é só uma metáfora, mas a mudança é real. De modo que um exemplo disso para mim muito claro é algumas vezes que eu já expulsei demônio de alguém e a pessoa entra endemoniada, a feição dela é uma, e aí o demônio sai, parece que é outro ser que está ali. É impressionante. Outra pessoa mesmo, a feição, um negócio assim assustador. O novo nascimento é real. Nós mudamos, Deus nos mudou de verdade. O nosso interior foi completamente mudado. Isso aqui que Martin Lloyd-Jones está falando é real também. De que Deus, Ele nos dá força mesmo. É real a força que Ele nos dá. Exemplo, Davi. Lembra quando Davi volta para sua cidade, chegando lá, ele vê a sua cidade em chamas e suas esposas e filhos haviam sido sequestrados. Já óbvio que Davi pensava, será que elas foram violentadas, estão sendo violentadas? Diz o texto bíblico que Davi começou a chorar. Seus soldados também. Os soldados amargurados como estavam, responsabilizaram Davi dizendo, você é o culpado. E falavam em apedrejá-lo. Davi não tinha mais nada. Davi não tinha bens, Davi não tinha família, e Davi não tinha nem mais o seu exército, e muito menos o seu nome, que estava na lata do lixo. Por isso diz o texto que ele chorou até não ter mais forças. Mas em 1 Samuel capítulo 30, verso 6, o texto diz assim, porém, Davi se reanimou no Senhor, se encheu de força e foi atrás para matar os seus inimigos. Não foi em sentido figurado, foi real. Ele se levantou e foi, porque ele teve força. Foi o Espírito Santo de Deus que veio sobre ele, que foi sobre ele. Não é uma linguagem figurada. Não é uma história bonitinha. É real. O poder de Deus foi sobre Davi. Por isso ele não desistiu. Por isso ele não desanimou. O texto diz que ele chorou até não ter mais força, mas o Espírito Santo veio sobre ele e ele recobrou a força. Assim como Isaías declara, que os jovens estão caindo, estão morrendo, sem esperança, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é linguagem figurada, meus irmãos. Não é uma historinha motivacional, é real o poder de Deus sobre nós. Quando você vem aqui para um lugar como esse, e você ouve a palavra e você crê, o Espírito de Deus vem sobre você. Se você é viciado, Ele te liberta. Ele muda a sua história. Se você anda aí com raiva do seu pai, de sua mãe, Ele liberta você. Se você está desanimado com a vida por conta dos seus sofrimentos, Deus fortalece você. E além disso, sim, Ele também pode mudar de fato o problema, transformar a circunstância, fazer com que a montanha saia daqui e vá para lá. Mas para isso, eu e você temos que crer. Nada tens, porque não pedis. Pedi e dar-se-vos-á. O Senhor é fiel ao seu povo. O Senhor é fiel ao seu povo. Ele supre o seu povo, Ele continua agindo sobrenaturalmente na vida daqueles que creem. Você crê? Vamos ficar de pé?